examinando as Escrituras, estamos no livro do profeta Isaías, falando sobre a base do trono de Deus, edificado em justiça e juízo. Essa é a base do trono de Deus. E a base da existência da terra, do mundo, a base do relacionamento de Deus com o homem, com a mulher, é também em justiça e juízo, em conhecimento das coisas de Deus e na prática da vontade de Deus. É o homem sabendo conviver com a sociedade humana, com a sua própria sociedade, e sabendo conviver com Deus em justiça, em equidade, direito, juízo, verdade, amor a Deus, amor ao próximo. E Deus nos dá condição de analisar, avaliar as nossas práticas, entender a vontade de Deus, entender os juízos de Deus, a justiça de Deus e agirmos de acordo com a vontade de Deus. Então está em nossas mãos conhecer a Deus, prosseguir conhecendo a Deus e fazendo o que lhe agrada, o que é bom aos olhos de Deus, servindo a Deus, obedientes a Deus como filhos, que temos toda uma condição ampla de realizarmos a vontade do Pai. Nós temos na criação, Deus nos dotou de inteligência, fomos criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Podemos ouvir a Deus, compreender a Deus, dialogar com Deus, realizar a obra de Deus, sermos cooperadores com Deus. Então há uma participação muito ampla do homem e da mulher na estruturação, no funcionamento, nas atividades, no que acontece na Terra, com a vida, o que promove paz, o que promove alegria. Tudo isso importa para Deus. É isso que Deus quer. Quer que tenhamos uma vida que seja abençoada e também venha a ser uma bênção para o nosso próximo, aquele que convive conosco nesses dias, neste tempo que Deus nos concede. Quando Deus nos ensina algo pela sua palavra, nós vamos ver aqui no estudo de hoje, no livro de Isaías, no capítulo 5, Deus está nos dando um direcionamento. Se nós aprendermos com ele e praticarmos e obedecermos, e nós temos toda essa condição de praticar, de viver conforme a vontade de Deus, de fazer o melhor, de fazer muito bem, de recebermos de Deus uma palavra realmente de reconhecimento, muito bem, meu servo, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, de trabalharmos com o que Deus nos dá e realizarmos uma obra que venha a trazer a recompensa de Deus. Então, quando Deus nos dá a direção, ele diz: se fizerdes isso, se fizerdes desta forma, vocês serão felizes, as coisas vão dar certo. Ouçam a minha voz, obedeçam, aprendam de mim e pratiquem, executando com toda a liberdade para fazer o bem, para fazer a obra de Deus, para cumprir a vontade de Deus, as coisas irão bem. Vocês irão realizar coisas que darão bom resultado. Então nós temos o ensino de Deus. Nós temos até o batismo com o Espírito Santo para nos dar esse direcionamento. Faça assim, fale assim, haja desta forma, realize tal obra. Temos o Espírito Santo para nos auxiliar. Então, se fizermos o bem, iremos ter bons resultados na prática, na obra. É como o engenheiro, é como o especialista orientando, e se você fizer assim, com tal cálculo, as coisas irão dar certo. A soma vai fechar, tudo vai correr bem. As coisas vão prosperar, vão progredir. Então já tem mesmo na prática a própria sabedoria de Deus e a nossa participação, somos obreiros, cooperadores com Deus na obra de todas as formas, da melhor forma possível. Temos muita autonomia nessa cooperação para que as coisas possam estar indo bem na terra. Na nossa família, entre os que nós convivemos, no lugar onde nós estamos, sermos realmente uma bênção neste lugar.
De outra forma, além disto, ao Deus se agradar do seu propósito, da sua iniciativa, da sua obra, Deus abençoa. Então vem um milagre do céu, vem uma bênção do céu. Deus abre portas, Deus trabalha junto, Deus ajuda, Deus coopera. Você coopera com Deus. O Senhor não dorme, Ele te guarda. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que a edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então você tem que estar trabalhando, você está edificando a casa, você está vigiando. E Deus está contigo. Deus te ajuda. Então quando você também faz o bem, faz a coisa certa, obedece a palavra de Deus e tem o dom, o batismo com o Espírito Santo, então as coisas irão bem de duas formas. Porque fazendo bem, fazendo certo, realmente a verdade é que as coisas terminarão bem, serão bem executadas e terão bons resultados. Além disso, a mão de Deus será contigo. A presença de Deus, a ajuda de Deus. Deus vai te abençoar. Deus se agradando de você, Deus te ajuda. Deus coopera. Deus envia anjos para te guardar, para te ajudar. E a obra prospera, então, ainda mais. Então, de uma maneira dobrada. Fazendo bem, as coisas irão bem. Fazendo certo, as coisas sairão certas. E, além disso, Deus se agradando da sua obra, da obra das suas mãos, Deus abençoa, Deus coopera, Deus ajuda. Então, vamos ver isso aqui no livro do profeta Isaías, capítulo de número 5, a partir, então, do versículo de número 16, que diz assim: Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então, o propósito de Deus, a vontade de Deus, é realmente que prevaleça na terra o juízo e a justiça. É onde se manifesta a mão de Deus. É a coisa bem feita, é a coisa correta. É fazermos o bem, sermos honestos, falarmos a verdade, executarmos o direito, entendermos o que está acontecendo e agirmos de acordo com a justiça daquela situação. Isso faz brilhar a luz de Deus na nossa vida, ao nosso redor, resplandece a glória de Deus. Quando você ouve uma situação e você percebe as coisas com integridade, com justiça, com correção, com honestidade. Esse é o lugar da luz, esse é o lugar da bênção, esse é o lugar onde Deus ordena a sua bênção. É onde há essa verdade, essa justiça. É o lugar da honestidade, é o lugar da sinceridade. É este lugar que Deus quer, seja na igreja, no templo, na congregação, na casa, na rua, em qualquer lugar, nas praças, na cidade, em qualquer canto, em qualquer lugar, tem que brilhar a justiça. É aí que Deus está, é onde há verdade, é luz, é resplandecer realmente, né, a eliminação de toda mentira que vem do diabo, de todo pecado, de toda ignorância, de toda maldade, de toda traição, de tudo aquilo que é perverso, que é iníquo, eliminando todo o mal e fazendo resplandecer a luz da glória de Deus, da verdade. Deus é luz, Deus é justiça, Deus é juízo, Deus é o direito, Deus é a paz. Versículo 17. Então os cordeiros pastarão lá como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos lá abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas da injustiça e o pecado como com tirantes de carro. Então veja aqui um alerta. Deus é luz, Deus é paz, Deus é justiça, Deus é verdade. Ali Deus está, ali Deus ordena a sua bênção, onde há amor. Deus ordena a vitória, a bênção, agrada a Deus. Deus se faz presente neste lugar. Porém, se em um lugar, seja o que for, seja Jerusalém, Israel, catedral, seja lá dentro da maior denominação, onde for que puxam para si
a iniquidade com cordas de injustiça, isso desagrada a Deus. Isso não pode acontecer. Neste lugar não há bênção. Neste lugar não há luz. Neste lugar não há salvação. Não houve mudança, não houve novo nascimento, não houve transformação. A salvação vem trazer justiça. Salvação é livrar do pecado, da ignorância, da mentira, do mal. Salvação é trazer vida, luz, alegria, paz, segurança, presença de Deus. Isso é salvação, é estar no lugar onde Deus está, é Deus estar conosco, é Deus estar caminhando conosco, é o Espírito Santo de Deus habitar em nós. Isso é salvação, isso é a marca, isso é o selo da salvação. Então não pode haver o que está aqui, ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como com tirantes de carro. E Deus vai alertar que não é essa questão da injustiça, da iniquidade, do pecado, não é só para o que está fora da denominação, do templo, que está no mundo, é para todos os seres humanos, é para Jerusalém, é para a casa de Deus, é para o templo, é para o lugar que chamam casa de Deus, mas tem se tornado, na verdade, antro de salteadores, de mentirosos, lugar de prática de iniquidade, de maldade, de perseguição, maldade pior do que é feita lá fora, perseguição, pessoas sendo esquecidas, sendo desprezadas, sendo magoadas, sendo oprimidas em um lugar onde deveria reinar a paz, a justiça, o direito, o amor. Então esse é o alerta de Deus. Neste lugar, por mais que tente usar o nome de Cristo, de Jesus, o que for, não é casa de salvação, não é casa de paz, não é casa da presença de Deus, onde há iniquidade, onde há cordas de injustiça. Não é o lugar onde Deus habita. Não é o lugar onde ouvem a palavra de Deus, não é o lugar onde praticam a palavra de Deus. O versículo 19 diz assim: E dizem, apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos, aproxime-se, manifeste o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Então há iniquidade, há cordas de injustiça, há pecado, e eles ainda querem usar o nome de Deus. Então não há salvação neste lugar. Não é porque usam o nome de Deus que já há salvação em Deus, que já há a presença de Deus. Se há iniquidade, se há injustiça, se há pecado, não existe ali a presença de Deus. Deus habita onde há amor, onde há justiça, onde há verdade. Deus é luz. E aquele que anda na luz, aquele que ama o seu próximo, aquele que ouve a sua palavra e a pratica, esse anda com Deus, esse está na presença de Deus. É ali que há luz, ali Deus está. Mas no lugar da iniquidade, no antro do pecado, Deus não está compartilhando. Por mais que você se engane e cite o nome de Deus e diga que nós temos até um nome de Deus escrito na parede, mas não importa. Você tem que ter a palavra no seu coração e o batismo com o Espírito Santo para entender essa palavra do coração e viver esta palavra, ter poder do Espírito Santo para pregar, para anunciar e para viver, praticar. É claro, executando assim a justiça, a verdade, o direito, e não a iniquidade, o pecado. Você não foi criado para executar o pecado com o seu corpo. Você foi criado por Deus para ser a imagem e semelhança de Deus, filho de Deus. Para que se manifeste em você toda a forma de Deus, toda a prática da obra de Deus na sua vida. Tudo que Deus é, você como filho obediente vai obedecer a Deus, vai honrar o nome de Deus com as suas obras, com os frutos dos seus lábios, com os frutos da sua mão, com o seu trabalho na obra para a glória de Deus. Ai dos que ao mal chamam bem
e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Então estão realmente usando o nome de Deus, transtornando a visão de Deus. Falam de Deus, mas praticam mal. E as pessoas se escandalizam ao ver o mal, aquilo sendo chamado de bem, a mentira sendo chamada de verdade, a escuridão é chamada de luz. Então, neste lugar não há realmente a bênção de Deus. Neste lugar não há salvação, não brilha a luz da salvação. Há um falso conceito de salvação. Para que chegue salvação em uma casa, tem que chegar paz, alegria, justiça, verdade, juízo, direito, conhecimento, entendimento do bem, prática do bem, e não confusão do mal, da perseguição, do ódio, da mentira. Pessoas extremamente mentirosas e ainda usando o nome de Deus em certo lugar, frequentando certo lugar, mas com uma vida totalmente perversa, praticando mal, sendo implacáveis, sendo cruéis, malignos e ainda querendo trazer para si o nome de Deus. Então realmente é um mal tremendo, é um engano tremendo e virá o juízo. Já está sendo executado. Já vemos situações acontecendo no nosso país que já estão demonstrando realmente o juízo sobre toda essa ignorância. Pessoas que mentem, pessoas que desconhecem a verdade, a ciência, a luz, a justiça, a obra de Deus, desconhecem, fazem tudo muito mal feito e ainda querem usar o nome de Deus. Já está acontecendo, então, o juízo sobre essa situação. Não ficaria realmente impune, mas eis que vem em breve um juízo maior, o juízo final. Todos comparecerão diante de Deus, serão julgados pela sua obra. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Então vejam bem que para algumas atitudes eles se acham heróis, eles se acham mais sábios do que os outros, bebem vinho, enquanto outros acham que não podem beber, e por isso os que bebem menosprezam os que não bebem. O próprio apóstolo Paulo chama a atenção para essa situação, desconhece a verdade, desconhece a justiça, desconhece o direito e se acham, por isso, que tem razão de ser assim, que podem menosprezar os outros, porque teriam um conhecimento maior. Então, eles são sábios a seus próprios olhos, prudentes em seu próprio conceito, mas na verdade estão na injustiça, na iniquidade, na ignorância, no mal, não examinam as Escrituras, não conhecem a verdade e a palavra de Deus, e ao justo negam justiça. Estão sendo malignos, estão sendo realmente usados pelo adversário, pelo inimigo, para perseguir os profetas, os homens de Deus, as mulheres de Deus. Estão fazendo mal e não entendem, estão na ignorância, nas trevas, e um dia prestarão contas diante de Deus de toda essa situação. Então você precisa ser batizado com o Espírito Santo para realmente ter a luz do alto, o poder do alto sobre a sua vida, para que você possa ter conhecimento, discernimento da palavra de Deus, da justiça, do direito, do que é correto e praticar esta palavra. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus o Cristo, nós clamamos agora por libertação dessas vidas, Senhor, que estão sendo usadas pelo adversário para transtornar a tua obra com confusão, com maldade, Senhor,
fazendo do amargo doce, dizendo que o doce é amargo, estão perdidos, confusos, desconhecendo a tua vontade. Que eles também possam se arrepender, buscar a ti e também serem batizados com o Espírito Santo e ter o verdadeiro conhecimento das Escrituras, da tua vontade, sabendo o que tu queres, o que deve ser feito, o que é melhor, e tendo poder para executar, para praticar e viver a tua palavra. Nós oramos com amor por essas vidas, pedindo a tua bênção sobre toda a terra, sobre todas as nações, que haja salvação, vida em todas as nações e derramar do teu Espírito Santo sobre toda a carne. Nós oramos te pedindo com amor por todas as vidas, em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.